Angola, boa noite. Jornal de fim de semana. Bem-vindo ao melhor da informação. Janete Meio-Dia, boa noite. Boa noite, Adilson. E assim que nos acompanha, igualmente boa noite, acompanhe os destaques desta edição. Acidentes de viação, segunda maior causa de mortes no país. A Agência Nacional de Transportes saiu hoje em jornada de sensibilização. Inclusão social e o desempenho dos lares de acolhimento. Reflexões sobre o acompanhamento aos mais novos. Qualidade da água que jorra nas torneiras e a nota das famílias em dias de alerta de prevenção contra a cólera. Ministério do Interior, inauguração do projeto habitacional em Luanda. Primeira fase com mais de 200 moradias. Reportagem da semana, olhos sobre as dificuldades e lutas para a realização do sonho da casa própria. Homenagens derradeiras, a ex-presidente da Namíbia vai enterrar amanhã. Chefes de Estado renderam hoje tributo ao malogrado. Atualidade internacional, desporto e o resumo dos principais assuntos noticiados aqui no Girassol Jornal ao longo da semana. O Girassol Jornal começa agora. Em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do Executivo, não é? No sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Novamente, Angola, muito boa noite. Começamos com uma jornada de sensibilização dirigida aos automobilistas, desenvolvida hoje pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres. A iniciativa teve lugar na Estrada Nacional 230 e visou chamar a atenção dos condutores para a necessária prudência nas estradas, face ao índice elevado de acidentes, que são a segunda maior causa de mortes no país. A sinistralidade rodoviária continua a ganhar proporções alarmantes a nível da província de Luanda, que lidera o número de acidentes de viação nas estradas do país. Foi com o propósito de reduzir o número de acidentes que a Associação dos Camionistas de Angola, em parceria com a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, realizou uma campanha de sensibilização para uma condução responsável. Realizamos essas atividades para sensibilizar todos os condutores, no sentido de pautar numa condução defensiva e velar sempre pelas medidas de segurança e prevenção, no sentido de reduzir a sinistralidade rodoviária, visto que nesses últimos anos verificamos que há muitos acidentes, muitos condutores de facto perecem e deixam as suas famílias. Estamos aqui hoje para poder levar conhecimento aos nossos cidadãos da necessidade de licenciar os veículos, a atividade de transporte de mercadoria e também a questão da certificação de condutor de transporte de mercadoria perigosas. A Polícia Nacional também esteve presente para mediar e facilitar o processo de diálogo com os automobilistas que circulavam na Estrada Nacional 230. O município do Icolibengo, que acolheu o ato, tem uma média de 3 acidentes por semana na estrada, também conhecida como Corredor da Morte. Esta via é muito extensa e nós, por média temos tido 3 acidentes por semana, mas temos feito o possível que é para poder levar ao conhecimento dos condutores que devemos sempre pautar-nos pela prudência, porque nós conhecemos
o estado das nossas vias e que devemos sempre conduzir para nós e para os outros. Criamos aqui o canal de ligação, pois hoje já dispomos de um sistema integrado de gestão de transporte terrestre, que é o SIC-TT, que é o canal pelo qual o utente pode fazer a solicitação sem sair de sua casa. Entre janeiro e outubro de 2023, morreram mais de 14 mil pessoas nas estradas do país, vítimas de mais de 12 mil acidentes. A média é de quase 50 mortes por dia. E falamos a seguir da inclusão social e do importante papel que tem sido desempenhado pelos lares de acolhimento. Que em muitos casos funcionam como porta de salvação para jovens, apesar de as condições que nem sempre permitem um acompanhamento completo. Precisamos pensar, todos nós, nestes jovens que vivem dentro dos lares de acolhimento, porque no final das contas poderíamos estar a criar uma bomba social. Pés descalços, roupas rasgadas e rostos sujos definem as vivências dos meninos de rua. Sem futuro definido, estas crianças procuram na droga um buraco de escape para fugir da realidade. Com o rosto cansado e cheio de rugas, Fernando Antônio é morador de rua há mais de 30 anos. Nunca teve a história que queria. Fui perdido, apareci nas estalagem, fiquei lá com meus amigos. E depois apanhei um autocarro, cheguei aqui até no 1º de maio, fiquei, mas vi mais pequeno. Depois fui lá na ilha, me recolheram lá no centro do Padoraço. Já passei muitos centros, estudei lá, estava estudando no Cazenga. Depois viram que eu sou muito crescido. Em 2021, mais de 2.000 crianças maiores de 5 anos fizeram da rua a sua casa. Apesar destes números, os voluntários continuam motivados. Eles, pelo facto de estarem aqui na rua, eles desenvolvem algumas imunidades que dificultam muito a relação deles com pessoas desconhecidas. Mas do momento em que você demonstra que és a pessoa que estás aí para ajudar elas, a recepção depois torna-se boa. A solidariedade e o amor ao próximo alterou a rotina de muitas crianças e fizeram a diferença na vida de quem precisa de muito, mas que fica feliz quando recebe um pouquinho de atenção. De acordo com o nosso estatuto orgânico, nós devemos atender crianças dos 0 até 14 anos. Daí a nossa pergunta, né? Após 14 anos, para onde encaminhar essas crianças? Tenho dito, crianças que chegam aqui com um dia de vida, com 3 dias, com 5 anos, após 14 anos, é um investimento muito grande que se fez nesta criança. E então, daí a nossa preocupação, os nossos desafios em encontrar parceiros para darem continuidade ao projeto de vida desta criança. Como sabe, existe um número considerado de crianças e adolescentes e até jovens que vivem em situação de vulnerabilidade, que vivem na rua. Em 2013, nós montamos um projeto que nós designamos Música na Rua. O objetivo desse projeto era aconselhar ou persuadir crianças que vivem e estão na rua a chegarem ou às suas famílias de origem ou a chegarem aos lares de acolhimento. Em uma parceria entre a Mitrel, a Fundação Arte e Cultura e os lares de acolhimento e também o governo da província de Luanda, tivemos que pensar no projeto Caminho do Bem 1. Selecionamos 25 deles e estes 25 vieram de diversos lares de acolhimento, outros vieram mesmo da rua e colocamos em uma vila que nós chamamos a vila residencial. 6 meses passaram de formação e muitas outras questões ligadas ao projeto. Estes jovens foram inseridos na Mitrel, começaram como estagiários e hoje nós temos 90% desses jovens empregados dentro da Mitrel. Os beneficiários agradecem a iniciativa e afirmam que o projeto mudou a sua vida. No momento mais difícil da minha vida, o lar apareceu e até agora tem me dado as oportunidades extraordinárias. Cheguei na fase de construção do mesmo centro e que tive pequenas dificuldades em alguns trabalhos, né? Porque sou formado em eletricidade civil e industrial, mas cá desempenhei funções de carpintaria, pintura e muito mais. Mais de 8 milhões de crianças em Angola vivem em agregados de extrema pobreza.
Em dias de prevenção contra a cólera, cuidar rigorosamente da água que bebemos torna-se um imperativo. Aliás, a saúde está muito relacionada aos cuidados com a alimentação. E a água é o elemento principal. Na reportagem a seguir, o Simão João mostra o que a população pensa sobre a qualidade de água que jorra nas torneiras. Os padrões de qualidade da água não são os mesmos para todos os tipos de uso. Ou seja, a água destinada ao abastecimento humano possui padrões diferentes da água utilizada para a recreação, para a irrigação ou para a indústria. Muitos acreditam que a qualidade da água é medida apenas por sua cor cristalina, porém, a água apropriada para o consumo humano deve estar também sem cheiro ou gosto, além de estar livre de bactérias e substâncias nocivas à saúde, conforme defendem alguns moradores da Centralidade Vida Pacífica no Zango Zero. Nós consumimos água mineral e usamos para lavagem e outras funções a água daqui. Então, o teste que se fez é que a nossa água não é apropriada para consumo, a água fornecida pela EPAL. E a olho nu, não conseguimos ver as partículas que vêm misturadas na água. Mas com o aparelho, num copo ou numa jarra, num recipiente, colocando o aparelho, nós conseguimos ver a impureza que sai da própria água e concluímos que é muito perigo que estamos a correr se ingerirmos essa água. Traz problemas externos, como também problemas internos. Tem problemas internos, as infecções na pele. E também outro problema é que nós temos também um filtro no nosso organismo, que são os rins, que filtram tudo, que passam para os uretérios e vai para a urina. Se esses filtros que nós temos, nossos, ficarem, aqueles canais todos, ficarem comprometidos com a sujeira que vem da água, claro que nós vamos ter outros problemas piores ainda. Por causa da má qualidade da água, muitos são forçados a comprar água mineral para o consumo e outras tarefas domésticas. E a água para chegar até as nossas casas, a água completamente suja, amarelas, que é um risco para a saúde, para nós principalmente mulheres. Nós não conseguimos nem sequer, às vezes mesmo para tomar banho, e muito menos para beber, porque nós todos os dias temos que comprar água, e uma vez que estamos com um surto da vizinha República do Congo com cólera, claro que não acredito que cá em Angola não tenha. Eu uso mais água mineral, porque a água daí serve só para lavar a louça e limpar o chão. Sim, consumo mais água mineral. O banho é mesmo água daqui, mas temos que meter lixívia, às vezes lixia, às vezes para quê? Para água, para desinfeitar a água. A água que jorra das torneiras para este morador da centralidade do Quilamba deve ser bem tratada por causa de eventual ocorrência da cólera. Muitas vezes tiramos a água, fervemos a água antes de usar de uma maneira que nós queríamos usar. Sim, tirando isso aí para consumo, optamos por água tratada, água mineral. Se tem alaridos de cólera, é importante que nós, como nem consumidores, nos precavemos. Portanto, um dos meios baratos que nós tivemos. Os padrões que certificam a qualidade da água para o consumo humano, segundo a Fundação Internacional de Saneamento, sediada nos Estados Unidos da América, deve ter alguns indicadores como temperaturas baixas, inexistência de cor, sabor e odor, entre outros. Adeus a Egg Gengobi. Homenagens derradeiras. Em destaque. Seguimos para a província de Cabinda, onde especialistas de vários setores avaliaram a situação político-militar da região. Que, de acordo com uma constatação feita durante o encontro militar anual, a situação na região é de tranquilidade. A situação política e militar em Cabinda é considerada de calma.
afirmam os comandantes que participaram da 20ª reunião militar anual da região militar Cabinda. O encontro, que teve a duração de 2 dias, abordou assuntos ligados ao asseguramento técnico-material e meios de armamento, asseguramento da logística das tropas, entre outras matérias da inteligência militar. No final do encontro, os participantes concluíram que a situação da defesa em Cabinda é tranquila. A situação política e militar no território de jurisdição é caracterizada de calma, sob o controle dos órgãos de defesa, segurança e ordem interna, que permitiu o normal funcionamento das instituições públicas e privadas, bem como a livre circulação de pessoas e bens. Que o estado físico das tropas foi bom e o asseguramento do armamento e técnica foi satisfatório, que permitiu o cumprimento cabal das diretivas, ordens e disposições superiores, programas de preparação operativa, combativa e educativo-patriótica durante o ano de instrução em balanço. O comandante da região militar Cabinda recomendou aos militares a observarem a disciplina e a participarem em atos que dignificam a sociedade. São chamados os órgãos de educação patriótica para o reforço do trabalho educativo-patriótico, com a envolvência dos órgãos de justiça militar, serviços de saúde, guerra psicológica, auditoria e disciplina, preparação combativa, polícia militar e outros, realizando palestras, meeting, conversatórios, resenhas informativas e outras técnicas utilizadas para a mobilização e sensibilização dos militares. Estiveram presentes ao encontro os comandantes de todas as áreas, responsáveis dos órgãos da educação patriótica, órgãos de justiça militar, serviços de saúde militar, polícia militar e convidados. Foi inaugurado hoje aqui em Luanda o projeto habitacional do Ministério do Interior, fruto da parceria entre o Grupo Boa Vida e a Caixa Social. O projeto foi aberto com 223 residências numa primeira fase. O Ministro do Interior garantiu que está firmado o contrato para a construção de mais 300 moradias em breve. Com o objetivo de realizar o sonho da casa própria, foi inaugurado pelo Ministro do Interior um complexo habitacional com 223 residências de tipologia T2 e T3, destinado a efetivos do Ministério do Interior. Todos querem casa. E um grande esforço executivo, liderado por Sua Excelência o Presidente da República, de tudo fazermos para resolvermos os problemas sociais dos nossos efetivos, sobretudo no que concerne à habitação. Criar um mínimo de condições para os nossos mais velhos, para os nossos jovens que ingressam e não têm habitação própria, mas que tenham a capacidade financeira de fazer. Então, para mitigar estas dificuldades, estes problemas sociais, ligados ao sonho de ter casa própria, hoje estamos aqui a inaugurar um conjunto de 225 casas. De acordo com os responsáveis do projeto, garantir conforto e bem-estar aos beneficiários é um dos objetivos deste complexo. É um momento de muita emoção porque o nosso pessoal está muito ansioso e as carências de habitação são cada vez maiores, então é um momento único. Nós aqui temos as tipologias T3 minadas e T3 isoladas, que é o objeto do contrato que nós celebramos recentemente. Portanto, os lotes é que vão diferir, umas maior e outras ligeiramente menor, mas todas elas com maior elevado índice de acabamento, de conforto e de comodidade. Uma das beneficiárias disse que o projeto representa a melhoria das condições sociais e de habitabilidade dos efetivos. Uma alegria, uma satisfação. Muito obrigado, Sua Excelência, Sr. Ministro, para nós almejarmos esse bem tão precioso, o sonho da casa própria. Daqui para frente é continuarmos a fazer as melhorias, porque uma casa nunca é distribuída ela pronta na sua totalidade, pequenos arranjos e mudarmos para aqui, à frente é o caminho. Eugênio Laborinho assegurou que se encontram em carteira a construção de outros projetos de âmbito social. Estamos a planear e a fechar um outro de 300 do mesmo tipo. O projeto está fechado, pensamos que com o tempo, segundo o programa de construção da própria empresa, prevê-se essas 300 casas entregarem em menos de um ano.
E como forma de reforçar o nível de prevenção a doenças, os moradores do distrito urbano do Calauenda, no Kazenga, beneficiaram de consultas médicas em várias especialidades. As consultas foram ministradas de forma gratuita na sequência do programa Saúde à Porta de Casa, de iniciativa da Direção Municipal da Saúde. Os moradores do bairro das Bananeiras, no distrito urbano do Calauenda, no Kazenga, beneficiaram nesta sexta-feira de consultas gratuitas em diversas especialidades. Os casos de malária na zona são os que mais preocupam as autoridades sanitárias local, que só nas primeiras horas desta sexta-feira atenderam mais de 300 pessoas. O nosso distrito, ano passado, teve mais casos da malária. Então, quando escolhemos esse lugar como uma área mais vulnerável, com mais casos da malária, então levamos aqui esse serviço de medicamentoso para atender a demanda de população que ocorre aqui de uma forma gratuita. Também fazemos a distribuição de mosquiteiros e as consultas pré-natais, medicina, pediatria e muito mais serviços. As doenças que acontecem aqui é febre, malária, tensão baixa, harta, coluna. Neste que foi o primeiro dia da Feira da Saúde, as consultas de odontologia ou dos dentes também foram muito solicitadas. Recebi a orientação por causa de dor de dente do menino e já veio a se queixar há 2 meses, mas lhe dá só de noite. Então nos explicaram como é que ele pode escovar os dentes e nos receitaram alguns medicamentos. Esse caso apareceu só de 2 meses. Quem tem dor de dente é o pai dele. E é o pai dele mesmo, mas ele só mesmo esse dia, mas ele dá mais à noite, chora muito. Que o pessoal faz mau uso da escova dentária, não fazem corretamente. Nós já demos palestra, estamos a dar de novo palestra, até adulto, por volta de 60, 67 anos, 6 anos, 4 anos, todos estão a vir praticamente com a mesma patologia, dor de dente e casos de periodontite. Até este sábado, segundo a Direção Municipal da Saúde do Kazenga, espera-se atender mais de 2.000 pessoas. Os casos mais candentes são do paludismo, no qual já tivemos mais de 50 casos positivos e estamos a continuar até desfecho. Acho que teremos mais casos. Aproximadamente 2.000 pessoas que queremos atender até o dia de amanhã. Os habitantes do Calauenda beneficiaram ainda de mosquiteiros e vários medicamentos para o combate da malária e outras doenças. Novamente, boa noite, Angola. Esta é a segunda parte do seu Girassol Jornal. Os restos mortais do presidente Hage Geingob, falecido no passado dia 4 de fevereiro, vítima de doença aos 86 anos, vão enterrar amanhã, pelas 10 horas, locais em Windhoek. O dia hoje é reservado a homenagens restritas prestadas por estadistas de diferentes países, incluindo o chefe de Estado angolano e presidente em exercício da SADC, João Lourenço. Mais de uma dezena de líderes africanos deslocaram-se à República da Namíbia para participarem da cerimônia de homenagem em memória de Hage Geingob. O presidente João Lourenço, na qualidade de presidente em exercício da SADC, foi o primeiro estadista a dirigir mensagem de apoio aos namibianos e à família do ex-presidente. Na ocasião, João Lourenço disse que o legado deixado pelo presidente Geingob deve ser preservado e seguido como referência a nível da SADC. João Lourenço também fez referência ao papel desempenhado por Geingob durante a sua liderança em 2018 na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Camarada e companheiro de luta, o presidente Hage Geingob, figura incontornável do processo de libertação da África, um intrépido defensor da liberdade, da democracia e da dignidade dos povos africanos e do povo namibiano em particular, pelo qual dedicou grande parte da sua vida. Nesta cerimônia fúnebre, ficamos sem palavras para expressar a nossa emoção e a nossa dor pela ausência irreparável do presidente Hage Geingob. Em nome dos líderes e dos povos da SADC e dos nossos parceiros, gostaria de dizer que o legado deixado pelo nosso camarada, de quem hoje nos despedimos, deve ser preservado e servir como referência para a concretização dos grandes objetivos da SADC
e de África, como forma de homenagearmos esta grande figura africana da nossa história contemporânea. Permitam-me destacar o papel ativo e impulsionador que o presidente Aga Geingob desempenhou enquanto exerceu a função de presidente em exercício da SADC em 2018, durante a qual liderou a agenda de industrialização regional, promovendo o desenvolvimento de infraestruturas regionais, a capacitação dos jovens e o desenvolvimento sustentável da região, no âmbito do cumprimento dos objetivos que a sua presidência se propôs alcançar. O presidente em exercício da SADC ressaltou ainda o papel desempenhado por Geingob na luta contra o apartheid e na estabilidade da região de África Austral. João Lourenço deixou também patente o apoio incondicional de Angola ao povo namibiano nos momentos difíceis. Destaco ainda o papel que exerceu na defesa da paz, da estabilidade e da segurança da região, premissas fundamentais para o desenvolvimento econômico e social da nossa sub-região. Os feitos do presidente Aga Geingob são de tal dimensão e de tão grande amplitude que não conseguiríamos descrever em breves palavras o modo como se dedicou e se entregou à causa da construção, do progresso e do desenvolvimento da sua nação, da África Austral e do continente africano no geral. A dor e tristeza estão espantadas nos rostos dos cidadãos namibianos pela perda do seu estimado e admirado líder, mas estou convencido que a saberão transformar em energia para se dedicarem com vigor à construção da nação, forte, resiliente e exemplar em termos de estabilidade, segurança e paz que o presidente Aga Geingob tinha no seu projeto de nação. Ao longo dos anos da luta comum contra o regime do apartheid da África do Sul, Angola e a Namíbia estabeleceram inquebrantáveis e duradouros laços de amizade, irmandade e de cooperação que muito nos orgulham. A dor do povo namibiano é nossa dor e por esta razão estamos presentes para partilhar esta dor e dizer que em momentos difíceis como este podem contar sempre com a nossa solidariedade. Em nome do governo angolano e no da SADC, permitam-me que apresente a viúva do malogrado, aos filhos, a toda a família enlutada, ao povo e ao governo namibiano os nossos mais profundos sentimentos de pesar. Que a alma do malogrado presidente Aga Geingob descanse em paz. Outros estadistas e membros de organizações internacionais também se manifestaram com palavras de conforto à nação namibiana. O legado de Geingob é também enaltecido por diplomatas e deputados do Fórum Parlamentar da SADC, que defendem que o ex-presidente namibiano deixa um legado histórico que deve ser passado às novas gerações. Namíbia é filha da solidariedade internacional, amiga de todos e inimiga de ninguém. Este é um trecho do discurso do falecido presidente Aga Geingob quando tomou posse como o terceiro presidente da Namíbia em 2015. As palavras se fizeram presentes quando a multidão e as autoridades políticas se deslocaram neste sábado ao Estádio da Independência, vinda de toda a parte do mundo, para dar o último adeus a Geingob. Angola esteve presente neste momento histórico da perda para a República vizinha. Sua Excelência, o seu presidente veio expressar o sentimento dos angolanos e a fraternidade e a solidariedade também dos angolanos para com este povo irmão da Namíbia, com a perda que, na verdade, não é só a perda da Namíbia, mas também a perda da República de Angola e da África e do mundo. O presidente veio também expressar a solidariedade da região, porque ele é o presidente da SADC e como sabem, a Namíbia é um membro ativo da nossa organização. É a segunda vez que uma delegação angolana vem cá. Lembra-se que teve cá uma delegação chefiada pelo vice-presidente do
partido maioritário, o MPLA, e hoje veio o próprio Presidente da República, portanto, para continuarmos a expressar esse sentimento. Nós pensamos que é, sobretudo nesses momentos difíceis, que se reconhecem os verdadeiros amigos. E a Namíbia, mais uma vez, não só demonstrou a ligação que tem com Angola, e Angola está a fazer o mesmo, mas também é momento para nós observarmos que a Namíbia vai no coração de muitos países, a julgar pelo número de chefes de Estado e delegações que se fazem presentes, aliás, nesta cerimônia bastante triste. O corpo do ex-presidente da Namíbia, Hage Geingob, deixa o Estádio da Independência amanhã, domingo, e seguirá para o Memorial de Guerras Militares da República da Namíbia, onde será a sua última morada. Com isto, termina aqui mais uma jornada de um grande líder africano e começa um novo período para os namibianos, que estão de eleições marcadas para o fim de 2024. 20 dias depois do anúncio da sua morte, os namibianos despedem-se de Hage Geingob. Estes momentos são sempre difíceis e não encontramos, digamos, palavras que possam traduzir aquilo que sentimos neste momento e, naturalmente, o povo namibiano. Entre os nossos dois países há laços profundos de amizade e, portanto, nós estamos a sentir, digamos, aquilo que vai na alma de toda essa nação, de todo esse país, de todos os namibianos, por ocasião deste triste momento. Trabalhar para o povo e com o povo, dar valor a quem atribui o seu voto, são também palavras desse grande líder africano que deixa um legado. Temos que aqui reconhecer, portanto, o reconhecimento não só dos namibianos, como também da comunidade da SADC a nível internacional, reconhecer aquilo que são os feitos e o legado que ele está a deixar. Isto, creio que todos os presidentes devem fazer uma reflexão sobre isso. Ele foi um homem, portanto, do povo, trabalhou com o povo, não tinha muito protocolo, mesmo nos nossos momentos de trabalho com ele. Ele sempre privou conosco a importância de dar valor a quem te vota. E isto é muito importante, nota-se aqui, e ontem notou-se no desfile que ocorreu a cidade, embora sendo momento de trabalho, mas as pessoas abandonaram os seus postos de trabalho para aglomerar-se na rua e dar o último adeus. Os restos mortais do ex-presidente da Namíbia vai repousar neste domingo no Memorial de Guerra Oficial deste país. O passo seguinte, depois das homenagens restritas que marcam o dia de hoje, é o funeral, devido a que temos mais informações com os nossos enviados especiais. Exatamente, a equipa liderada pela Madalena Socolate, que se junta a nós a seguir. Madalena, boa noite. Informações adicionais sobre o que será o dia da manhã. Boa noite, Janete, meio-dia. Continuamos aqui no Estádio da Independência da República da Namíbia, onde acontecem as homenagens dos estadistas e representantes de alto nível do governo da Namíbia desde as primeiras horas do dia de hoje. Neste momento, fala para a Namíbia e para os convidados a viúva do ex-presidente Hage Geingob. A viúva enfatizou o papel que o ex-presidente desempenhou não só no país, mas também a nível familiar. A viúva de Hage Geingob e primeira-dama da República disse que Hage Geingob sempre foi um homem de 1000 ofícios, um homem que doou-se para esta nação, um homem que tudo fez para que a Namíbia se tornasse num país como este, estável e sem grandes conflitos. Na manhã de hoje, até o presente momento, mais de 10 estadistas já falaram para esta nação, já deixaram a sua mensagem de conforto, de alento para este povo namibiano que passa por um momento de dor, luto e consternação. O dia da manhã, Adilson e Janete, meio-dia, estará reservado para o funeral que acontecerá no Memorial das Guerras e Militares daqui da República da Namíbia. Para o dia da manhã também espera-se a presença
presença de mais estadistas que hoje não puderam estar, porque na verdade era previsto estarem aqui mais de 27, mas para o dia de hoje apenas 18 se fizeram presentes, entre eles João Lourenço, presidente em exercício da SADC e presidente de Angola. A Namíbia está com as eleições marcadas para final deste ano. Neste presente momento está a interinar o vice-presidente da República, Nangolo Mbumba. Por agora, Adilson e Janete são as possíveis informações que nós podemos trazer. Nós continuamos aqui à espera que o presidente interino fale para esta nação, qual é a mensagem que vai transmitir e o que é que o povo espera deste discurso. Então, Janete e Adilson, caso seja necessário, voltaremos a pedir o sinal para podermos passar outras informações que serão transmitidas aqui pelo presidente interino da Namíbia, Nangolo Mbumba. Fiquem com as despedidas de Ricardo Gaspar, Josué Massuaco e Madalena Suculate. Boa noite. Operadores que atuam no ramo de seguro debateram aqui na capital do país a problemática da fraude e branqueamento de capitais. E também analisaram os prejuízos que o fenómeno tem causado. Só no ano passado, os custos com indemnização rondaram os 149 mil milhões de kwanzas. O evento, que juntou vários especialistas e operadores do setor de seguros, visou promover um diálogo aprofundado sobre o alinhamento entre a conduta organizacional com normas e leis no setor de seguros, bem como o impacto financeiro, fraude e branqueamento de capitais. Este conjunto de normas, procedimentos e controlos tem como objetivo primordial assegurar a conformidade com todas as leis, regulamentos e padrões éticos, promovendo a transparência, a integridade e a confiança no setor. Deste modo, a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARCEG, no âmbito do desenvolvimento das atividades constantes da sua estratégia de atuação, identificou como prioridade fundamental o processo de modernização do quadro legal e regulamentar do setor segurador, cujo destaque recai, sem sombra de dúvidas, em relação à entrada em vigor da nova Lei da Atividade Seguradora e Resseguradora. Alguns especialistas locais e internacionais mostraram-se entusiasmados com os temas abordados, que vão ajudar a evitar os riscos nas empresas de seguros. Louvamos e esperamos que, de facto, haja mais iniciativas do género. Em Angola, o raio de incidência das fraudes e quer também da própria de situações que possam efetivamente serem identificadas como branqueamento de capitais, a incidência ainda é menor com relação aos outros setores. Nunca tivemos nenhuma situação de branqueamento de capitais, porque vem tudo, acaba por vir tudo através do sistema bancário e depois nós também internamente também fazemos o nosso trabalho em termos de compliance relativamente à origem dos fundos. Essas fraudes que acontecem no mercado segurador está muito baseado de fato em como que o próprio mercado segurador é estruturado. É muito simples você explorar essas falhas quando os seguros não estão organizados, as seguradoras não estão organizadas e não contam com a tecnologia adequada para a prevenção adequada desse tipo de fraude. O evento contou com a presença de especialistas nacionais e estrangeiros que discutiram o estado da arte dos seguros, desafios do contexto econômico atual e oportunidades de mercado, entre outros. Realização do sonho da casa própria. Contas face ao contexto atual. Em destaque. Na reportagem da semana, já emitida nesta sexta-feira, aqui no Girassol Jornal, olhamos atentamente para as dificuldades e lutas na busca da realização do sonho da casa própria. Quanto custa, nos dias de hoje, materializar este sonho, a realidade no mercado e os preços dos materiais de construção, o que se sugere para que as coisas realmente estejam melhor e mais facilitadas. É com a Fernanda Gonga a matéria. As pessoas estão à procura de serviços sociais, não é casa.
casa toda a gente pode ter em Angola. Dados do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação estimam que o mercado nacional tem um déficit habitacional estimado em 2,2 milhões de casas por conta do crescimento demográfico. O sonho da casa própria em Angola ainda é um pesadelo para muitos. Para aqueles que querem começar do zero, o grande dilema consiste desde a aquisição do terreno, a compra dos materiais até ao pagamento da mão de obra. Porque não é fácil realizar esse sonho, é mesmo muito difícil. A primeira coisa que um homem tem que ter na vida é uma casa. Tive a felicidade de conquistar o tão sonhado, ou seja, almejar o tão sonhado sonho da casa própria com 22 anos. Isso nos projetos habitacionais do Estado angolano, propriamente na centralidade do Clama, que também foi uma luta. Isso é uma pressão mental do jovem e de caráter cultural, porque a família pede que o jovem conquista o seu lar, o seu cantinho. Uma das situações que pesa é os preços dos materiais de construção, que torna a aquisição de uma habitação um objetivo custoso de alcançar. Semente está mesmo caro. Estava 5.000 kwanza, nesse momento só abaixou agora 4.800. Uma tomada vendemos a 300 kwanza, agora a tomada é 2.000. A tomada que vendemos 150, agora é 700. Os custos crescentes tornam a construção de uma casa um empreendimento financeiramente exigente, levando muitas famílias a viver dentro da obra por anos a fio. Eu mesmo, quando eu vim viver no Sango, a minha casa não tinha janela. Hoje mesmo com 500.000 kwanzas é um pouquinho apertado para comprar uma casa. Porque você tem uma casa inacabada como essa, te venderem 5, 7 milhões, 8 milhões ou 10 milhões, dependendo do lugar em que está a casa. Se para alguns o sonho da casa própria ainda é um calcanhar de Aquiles, Francisco Venâncio, que compartilha a sua experiência, acredita que com disciplina é possível vencer. Os materiais estão realmente extremamente caros, quase impossíveis de construir com os nossos salários. Se eu conseguir guardar por mês 80.000 kwanzas, eu tenho no final do ano 960.000 kwanzas. Eu posso chegar num senhor e olha, eu gostei desse terreno, estou interessado a pagar, o teu terreno está avaliado a quanto? 1.500.000. Não, eu tenho esse dinheiro, nos próximos meses eu vou te dar. De acordo ainda com o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, o número de pessoas que vivem em projetos construídos pelo governo atualmente ronda os 2 milhões. Em novembro de 2023, o Presidente da República afirmou na província do Bengo que o Estado vai parar de construir centralidades, depois das centralidades na província do Kwanza Norte, na província de Malange, Zaire e Cabinda. Nós viemos avisando. Portanto, há umas que já foram anunciadas, vamos manter o compromisso de as construir, mas depois disso acredito que não haverá mais centralidades para ninguém. Para contrapor a situação, Alberto Domingos, especialista que lida com o setor imobiliário, é de opinião que o Estado deve criar políticas que aliciem a autoconstrução dirigida. A infraestruturação de terrenos é responsabilidade do Estado. O Estado deveria ser o primeiro ente a entrar neste capítulo, não é? Infraestruturar os espaços, colocar os serviços sociais próximos, como hospitais e assim por demais, e as pessoas, por sua vez, fazerem a sua própria autoconstrução de casas, não é? Mas o que nós precisamos em Angola é de uma agência reguladora e supervisora das atividades imobiliárias. Algumas pessoas que lutam com a pressão de adquirir uma casa própria ainda enfrentam os desafios existentes dentro do próprio setor imobiliário. O setor imobiliário em Angola é visto como um problema, sim. Para muitas pessoas, adquirirem o sonho da casa própria passam por várias dificuldades. Outras também não conseguem encontrar pessoas sérias com as quais negociar. E outros clientes vêm de maneira de amizade. Os amigos é que tragam os clientes, porque no Zango tem tido muitas burlas, então faz negócio com pessoas conhecidas. Hoje ninguém confia no homem igual, mas tendo pessoas mesmo sérias que as pessoas podem confiar. Uma das alternativas para quem quer realizar o tão esperado sonho da casa própria passa inicialmente por começar num arrendamento. Depois, outra alternativa para os jovens tem sido a aquisição de crédito bancário, facto que faz com que os economistas considerem que os bancos devem aplicar políticas mais flexíveis. Os bancos também pedem taxas muito altas e as taxas que vão pedindo
não vai coadunar com o poder de compra de quem vai aquisitar a casa. Se o banco não cede crédito, em nada vale a presença de ter uma instituição financeira. O Estado tem feito o suficiente, mas seria bom que ainda voltamos a apelar ao Estado para intervir junto das imobiliárias e influenciar aos bancos aquilo que podia ser a perspectiva da garantia do cidadão na aquisição da própria casa. Apesar dos desafios, alguns conseguiram realizar o sonho da casa própria. Conversamos com famílias que finalmente venceram as barreiras da crise habitacional existente. Hoje mesmo os grandes empresários não conseguem fazer, por exemplo, um condomínio de uma única vez. Então nós também podemos pegar esse ritmo, né? Olha, vou comprar hoje uma metade, amanhã vou comprar outra metade e fazendo a casa paulatinamente. O Partido UNITA apresentou hoje, aqui em Luanda, a agenda política referente ao ano de 2024. O ato teve lugar no município de Cacoaco e serviu também para homenagear o líder fundador do partido. A UNITA realizou neste sábado um ato político de massas para assinalar a morte do seu líder fundador, Jonas Malheiro Savimbi, falecido aos 22 dias de fevereiro de 2002. O ato foi orientado pelo presidente do Galo Negro, Adalberto Costa Júnior, que lembrou os feitos do seu mentor. Jonas Savimbi é a melhor inspiração que nós poderíamos ter. É inspiração porque hoje você agarra num livro qualquer, num discurso qualquer, feito por ele há 30 anos, há 40 anos ou menos, e são todos atuais. A luta pela democracia que ele liderou de 1976 a 1991 teve por epílogo a consagração constitucional do Estado Democrático de Direito e a economia de mercado em 1992 por via dos acordos de Bicesse assinados em Lisboa. Aos 31 de maio de 1991, por José Eduardo dos Santos, então presidente da República Popular de Angola, e pelo próprio presidente fundador da UNITA, Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Cacoaco foi o local escolhido para o ato político de massas que contou com a presença da viúva de Jonas Savimbi e de membros da direção da UNITA. Uma juventude que está a crescer com consciência cívica, com consciência política. Não devemos ficar a lamentar continuamente. Devemos olhar para as experiências que vamos fazendo, que vamos passando e utilizar essas experiências para maturar, para fazer melhor. Aos militantes, Adalberto Costa Júnior falou também sobre a discussão que decorre no Parlamento sobre a proposta de lei da divisão político-administrativa, bem como a preparação da UNITA para as autarquias. Semana aqui no Girassol Jornal. Semana marcada, entre outros assuntos, pela visita oficial do chefe de Estado à República Checa. Foram 2 dias de jornada intensa. Acompanhe. Os preços dos principais produtos que compõem a cesta básica continuam a disparar em Luanda, com destaque para os produtos do campo. Tão difícil de adquirir porque a subida da gasolina é que está a fazer o produto do campo está difícil de adquirir. Antigamente tinha batata de 250 a 500, agora só tem batata de 500 a 1000 para cima. Os produtos com os maiores aumentos de preços foram o sal iodado, fuba de bombom e pão bola. Por outro lado, óleo soja e farinha de trigo registraram uma redução. Angola continua no nível 2 da alerta máxima de vigilância da cólera.
Até agora, não se registrou no país a existência de qualquer caso desta doença, embora existam registros em zonas fronteiriças como na Zâmbia e na República Democrática do Congo. A população mantém-se vigilante, mas o surgimento e o acúmulo de focos de lixo em Luanda não contribuem para a prevenção da doença. Construído de raiz num espaço de 361,55 metros quadrados, o Banco de Urgência de Cirurgia do Hospital Pediátrico de Luanda dispõe de uma área administrativa, triagem e consultórios. Financiada pela Sonangol EP, a infraestrutura custou aos cofres da petrolífera angolana o equivalente a $500 mil. Já com apetrechamento, cerca de $500 mil em kwanzas, inclusive o equipamento para as camas, os bancos e toda essa parte de engenharia civil que foi feita por empreiteiros locais. Com a inauguração desta nova ala, o Hospital Pediátrico David Bernardino vai poder dar maior resposta aos casos de pequenas cirurgias que chegam a esta unidade hospitalar. No segmento da sua visita de Estado, a primeira de João Lourenço nas vestes de Presidente da República, o estadista angolano seguiu depois para o Senado, onde manteve um encontro com Milos Vitrycil, presidente deste órgão de soberania da República Checa, que tem um parlamento bicamaral, ou seja, o Senado é a chamada Câmara Alta. O presidente participou de um almoço que lhe foi oferecido pelo presidente do Senado, tendo na sequência o estadista assinado o livro de honra exposto na Casa das Leis da República Checa. Ainda na tarde desta quarta-feira, João Lourenço foi até a Câmara dos Deputados para o encontro com o vice-presidente da Câmara. O presidente da República pousou também para a fotografia que simboliza a sua passagem por esta instituição. Uma vez mais, assinou o livro de honra e depois partiu para a residência oficial do primeiro-ministro da República Checa. À hora combinada, 10h50 de Praga e de Luanda, o presidente da República, João Lourenço, e a primeira-dama, Ana Dias Lourenço, chegavam ao Castelo de Praga. Acompanhado de uma delegação ministerial, o casal presidencial angolano foi recebido com flores num gesto do casal anfitrião. Fruto da reunião, os estadistas testemunharam a assinatura de um memorando de entendimento que servirá para a realização de consultas políticas periódicas. Da parte checa, o documento foi assinado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jan Lipavsky, ao passo que por Angola rubricou o memorando o ministro das Relações Exteriores, Tete António. Nas declarações aos jornalistas, os dois estadistas justificaram a reaproximação entre ambos países depois de algum esfriamento da parceria que sempre registrou momentos altos. Sobre a comunidade angolana residente na República Checa, o ministro das Relações Exteriores, Tete António, disse que o presidente João Lourenço reiterou o compromisso do seu governo para com a diáspora angolana. Nós ouvimos a diáspora, a comunidade, aliás, a comunidade angolana que vive aqui, mas, sobretudo, a comunidade presidente teve toda a paciência de explicar também a eles, dar-lhes a informação sobre o país, sobre o que o país está a fazer e qual é o rumo que o país tem, qual é a perspectiva que o país tem, e essas informações todas foram prestadas em pessoa por Sua Excelência o Sr. Presidente. Com esse encontro com a comunidade angolana residente aqui na República Checa, o presidente da República, João Lourenço, terminou assim uma visita de 2 dias a este país que constitui atualmente uma das economias que mais cresce na Europa e no mundo. E aí, o som agrada? É agradável. É também agradável trabalhar para si. É assim que termina a edição de sábado do Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo. O encontro está marcado para segunda-feira, às 19h45. Bom fim de semana. Angola, boa noite. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.